é que vocês estão? Vendo os comentários de todos os vídeos que eu posto, principalmente a partir do vídeo que eu tava ensinando, falando pra vocês como era usar o fichário e tudo mais, foi um vídeo assim que teve muita visualização aqui no canal e que trouxe muita gente nova. E a partir desse vídeo eu vi que muita gente estava comentando que não conseguia se organizar direito na escola, com fichário, e não só com o material em relação a caderno, fichário e tudo mais, mas em relação à escola em si. Eu vi muita gente falando que não conseguia se organizar, que não se via sendo organizado, e hoje eu tô aqui pra ser a fada madrinha de novo de vocês e falar pra vocês como eu me organizava, como eu me organizo. Existem coisas que eu não faço mais hoje em dia por conta de mudança de rotina e tudo mais, mas eu faço algumas coisas ainda, então eu tô aqui pra falar pra vocês como ser mais organizado em relação aos estudos. Bom, a primeira dica que eu vou dar é sempre a dica que eu dou assim para absolutamente tudo na minha vida, seja em estudo, devocional, organização do trabalho, bom, basicamente para tudo, que é ter um color code, seja dividido por matérias ou áreas. Então, se você quiser usar uma cor de marca-texto ou uma cor de caneta para cada matéria, ok, você tem dinheiro suficiente para comprar diversos marca-textos, diversas canetas e tudo mais, e conhece uma paleta de cor gigantesca. Mas você também pode dividir por áreas, humanas, exatas, trilhas, eletivas e tudo mais, que agora é a nova onda do ensino médio. Então, você pode dividir sempre por áreas, usar uma cor exatamente para aquilo, ou então, o que muita gente faz é em assuntos. Por exemplo, assunto importante usa azul ou amarelo, assunto que é para estudar usa rosa. Sempre tem um color code, porque é muito importante você conseguir identificar o que você precisa fazer assim que você bate o olho na matéria, ou assim que você bate o olho num post-it ou algo do tipo. Segunda dica, tenha uma letra legível. Não importa se vai ser letra de computador, letra cursiva, letra de forma, não importa, tá? Mas tenha uma letra legível para que você se encontre dentro das suas anotações, seus professores se encontrem, que eles possam corrigir direito as suas atividades e tudo mais. Tem vídeo aqui no canal falando, ensinando como é que eu faço a minha letra de computador. Então, caso vocês queiram conferir, eu vou colocar o link do vídeo aqui na descrição, que vocês só apertam e já vão direto, ou caso vocês queiram procurar para ver algum vídeo aí aleatório que vocês acabem gostando, vocês podem também, tá? Estão totalmente liberados. Mas tenha uma letra legível. É muito importante que você tenha uma letra legível para em época de provas, principalmente, você conseguir identificar o que você colocou. Claro que às vezes no dia a dia você acaba escrevendo muito rápido e a sua letra acaba ficando um pouco feia. É normal, tá? A minha também acontece isso. Mas sempre tente deixar ela o mais legível possível, porque é muito importante para a organização. Terceira dica. Divida bem as suas matérias, principalmente para quem usa caderno. No fichário é um pouco mais fácil tudo isso, porque você consegue colocar as divisórias, tirar a folha e tudo mais. Mas no caderno, tomem muito cuidado para não misturar matérias. É horrível quando você, por exemplo, em época de fim de ano, sempre acontece, gente, não importa em que escola você estude, sempre vai acontecer do professor querer ver as atividades ou algum trabalho que ele passou que valia ponto para você passar de ano e ficar na média. Sempre tem aquele aluno que tem, sei lá, 5 matérias em uma divisória só. Eu acredito que na sua sala também deve ter, ou então você é essa pessoa. Então tenha as matérias totalmente organizadas, tem uma divisória para cada. É muito mais fácil quando você vai estudar em época de prova, quando você vai fazer atividades, quando um professor pede a matéria dele. Eu cresci escutando, eu quero a matéria da minha matéria, eu quero uma divisória só para minha matéria. Eu sou muito exigente, quero que vocês separem 2 divisórias para minha matéria só, porque eu escrevo muito. Então, nesse quesito, eu sou muito organizada, eu tenho diversas divisórias no meu caderno não, no meu fichário. E a única coisa, assim, a única matéria que eu deixo com várias são as trilhas, porque sempre tem ligação uma com a outra, então não importa o professor que vai pedir, eu sei onde é que tá exatamente, porque eu sou muito organizada em relação a esse quesito. Mas tenham tudo organizadinho, gente, não vai na doida de colocar 2, 3, às vezes até 5 matérias em uma divisória só. Primeiro que as folhas não dão, né? Vamos ser bem realistas, as folhas não dão, os cadernos de hoje em dia não dá mais pra nada, você tem que trocar, sei lá, em 3, 6 meses, então não vai na doida de colocar muita matéria em uma divisória só, porque só vai te atrapalhar. Agora falando sobre copiar.
Copie apenas o que foi importante, tá certo? Principalmente no ensino médio, você tem que focar muito no que é importante. Na época que eu não estava no ensino médio, eu escrevia exatamente tudo que o professor tacava na lousa. Existem professores meus que pedem as anotações para dar pontos. E aí eu realmente faço todas as anotações que ele tem na lousa. Mas os professores que não pedem, só passam para dar exemplo, ou falar algo do tipo, remeter a algum assunto, eu não faço. Eu faço o que eu vejo que é importante para estudar. Porque, principalmente, eu sempre falo em época de prova, gente, eu acredito, assim, que a época de prova é a época mais corrida para um aluno, pra ter nota boa, pra passar, pra fechar o boletim e tudo mais. Então, quando você vai, assim, na época de prova, você tá nessa época, você acaba procurando um refúgio para estudo e tudo mais. Então, se você tem muita anotação mesmo, porque tem muita gente que escreve absolutamente tudo. Eu foco no importante, porque em época de prova ou em época em que eu preciso estudar para algum assunto relacionado a algum curso ou algo do tipo, eu sei exatamente o que estudar. Não vai estar tudo bagunçado, sabe? Porque quando você copia tudo, fica tudo muito bagunçado. Às vezes você nem sabe o que é importante ou não. E caso o seu professor peça para copiar porque ele dá ponto, sempre grife, sempre tenha um marca-texto para grifar o que é importante. Porque quando você for estudar, você vai saber exatamente onde focar a sua visão, onde você focar o seu pensamento, e você vai saber exatamente o que estudar. Bom, como eu tô citando bastante época de prova, agora uma dica para essas épocas assim. Peguem o fichário, caderno inteligente, caderno de stories, o que você tiver, tá? Tô citando aqui tudo que eu conheço para vocês saberem exatamente assim do que eu tô falando. Pega o que você tiver aí, que tem as suas anotações, seu bloco de folha, sua folha, tudo que você fizer suas anotações. Faça um resumo, porque em época de prova vai ser muito necessário você ter exatamente tudo que o professor falou durante o bimestre ou semestre, não sei da forma que são assim suas provas. Então, peguem uma folha, eu normalmente faço isso, eu reviso tudo que tá ali na minha divisória, um exemplo, matéria de geografia. Eu sempre copio muito o que é exatamente importante, então, ou então passo o marca-texto para grifar. Então, eu sempre pego uma folha ou um bloquinho de anotações e faço um breve resumo ali do assunto principal. Pego os assuntos principais que foram abordados naquele bimestre e escrevo todos para eu poder estudar, para eu saber onde focar. Porque não vai adiantar você só ler, perder, sei lá, semanas estudando, quando você poderia perder alguns dias ou algumas horas estudando pontos específicos. Então, tentem fazer isso, principalmente em época de prova ou em época, sei lá, se você está estudando para vestibular e nem tudo mais. Tentem focar no que é importante. Não vai pro desnecessário, porque o desnecessário não vai fazer nenhuma diferença na tua vida. Bom, um ponto muito importante que às vezes eu deixo, assim, a desejar, é tentar estudar sempre que você for fazer uma atividade. Claro que em relação ao meu dia a dia eu não consigo fazer tanto isso, antes eu fazia mais. Mas acontece que é muito bom, porque quando você, mesmo que você não preste tanta atenção na aula, às vezes você tá com algum problema e isso não vem ao caso agora, mas quando você acaba não prestando atenção na aula, você sempre tem alguma atividade no fim ou na outra semana, você sempre vai ter alguma atividade, não importa o professor ou a matéria que seja. Então, quando você for fazer essa atividade, tenta estudar por ela. Tenta pensar, tenta lembrar do que o professor falou, não vai pesquisando de primeiro no Google. Às vezes eu acabo pesquisando de primeiro no Google ou pedindo para algum amigo, porque acaba sendo mais rápido para eu poder fazer outras coisas que eu preciso fazer no meu dia a dia. Mas no geral, quando eu tenho tempo para realmente estudar, eu pego as minhas atividades e vou lendo, relendo, penso no que eu poderia colocar ali de diversas maneiras, penso em formas como aquela questão poderia ser abordada para mim, porque no Enem, em provas de vestibular, ou em provas para você passar em um concurso, curso e tudo mais, às vezes é uma questão muito simples, mas que eles elaboram de uma forma muito diferente para fazer você pensar mais. Então eu sempre penso em como aquela questão poderia ser abordada, como uma pergunta, uma resposta pode ser elaborada da forma mais intelectual possível para você poder dar uma boa resposta, por exemplo. Então, sempre tentem estudar, sempre tentem ver pontos positivos dessa pergunta, pontos negativos. Tentem levar isso não só ao pé da letra da matéria, mas tentem pensar fora da caixinha. Se você está estudando história, não pensa só em história. Pense em geografia, filosofia, sociologia, porque isso vai ser muito importante também para as outras matérias. E principalmente no ensino médio, eu tô falando, acho que deve ser a 15ª vez que eu falo principalmente nesse vídeo. Mas continuando.
principalmente no ensino médio, você acaba vendo o mesmo assunto em outras matérias, só que com pontos de vista diferentes. Em geografia eu tô vendo um assunto, em história outro, em sociologia outro, em filosofia outro, mas é o mesmo assunto, só que em pontos de vista diferentes. Então, quando você pega uma só matéria e você começa a raciocinar como aquela pergunta e aquela resposta poderiam ser abordadas de maneira diferente, você acaba também dando espaço para você estudar outras matérias em uma só. Então, isso é muito interessante. E agora, uma das mais importantes que ultimamente eu não tô fazendo é não falte aula. Tentem não faltar aula. Eu acabo faltando bastante aula, principalmente agora. Principalmente, por que eu tô falando tanto principalmente? Enfim, eu tô faltando bastante aula, mas por motivos de questões pessoais da escola mesmo, sabe? Existem professores que eu não tenho, no caso. Existem matérias que eu não acho tão interessante. Então, existem dias que eu vou faltar. Mas tentem não faltar. E se você faltar, faça que nem eu, procure saber o que foi abordado, peçam foto da lousa, vejam as atividades que foram mandadas, estudem por conta própria. Às vezes na escola você acaba não tendo professores bons, você acaba não conseguindo focar em uma matéria porque o professor ele não é bom para ensinar. Então, se você faltar aula, peça o assunto que foi abordado no dia para você poder estudar. Mas tentem não faltar, para você não perder nenhum conteúdo, porque no decorrer do bimestre, semestre, como eu disse, eu não sei, quem tá assistindo, eu não sei a forma de estudo de vocês. Acaba que você se prejudica muito quando você perde aula. Enfim, gente, é isso. Eu tô passando pra vocês um pouco da experiência que eu tinha antes, no fundamental, no iniciozinho do ensino médio, e o que eu tô tendo agora, tá? Claro que são rotinas diferentes, vidas diferentes, escolas diferentes, métodos de ensino diferentes. É claro que o método de ensino que é pra mim nunca vai ser abordado pra você. Você nunca vai entender exatamente o que eu entendo no ponto de vista de uma matéria, nem que seja exata. Claro que em exatas você tem um ponto mais fixo, né? Porque é um cálculo, sempre tem que ter uma resposta certa. Mas às vezes a maneira que você aprende não é a mesma maneira que eu aprendo. Então tentem se esforçar, tentem achar a organização exata pra vocês. Tem gente que é bom se organizando em planner, tem gente que é bom se organizando em agenda e tem gente que é bom se organizando com cabeça. Vai de cada um. Então, não se limitem ao meu pensamento de organização. Mas caso vocês queiram aplicar todo o método que eu uso de organização, muito bom, tá? Comigo funcionou muito bem. Eu sempre tirei notas muito altas, tirando o ensino médio, porque chegou matérias demais e eu acabei ficando desfalcada em algumas. Mas sempre funcionou comigo. Tentem seguir sempre o que você acha melhor pra você em questão de organização, sabe? Como você acha melhor que você se encontra no seu caderno, no seu fichário e tudo mais. Eu tô dando meu ponto de vista de como eu me organizo, de como eu consigo me encontrar em algumas matérias, estudar em algumas matérias, mas você tem métodos diferentes, você vai conseguir entender de algumas formas diferentes, porque nenhum ser humano é igual ao outro. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!